Você já ouviu falar que a morte cerebral pode não ser o fim de tudo? Em 2022, pesquisadores da Universidade de Yale conseguiram manter tecidos cerebrais humanos doados ativos por até 24 horas após a morte. Não é ficção científica, nem um enredo de série distópica. Estamos falando de sinapses disparando, neurônios trocando sinais elétricos, metabolismo funcionando por um dia inteiro. Esse experimento usa uma solução química especial criada por eles, chamada de BrainX, desenvolvida e aplicada com fragmentos reais de cérebros, célula por célula, tecido por tecido, o suficiente para fazer qualquer cérebro humano acordar em suas funções mais básicas. Nada de consciência, nada de percepção, nada de "eu ainda estou aqui". Mas sinapses, sim. Atividade metabólica, sim. Você consegue imaginar o impacto disso? Um cérebro humano, que já tinha sido considerado morto, sendo mantido biologicamente vivo, fora de um corpo, por um dia inteiro. O que é ainda mais assustador é que, segundo os próprios cientistas, se quisessem, eles poderiam ter prolongado o tempo de atividade ainda mais, mas optaram por interromper por questões éticas. E agora, com esse gatilho inicial, vem o que realmente nos faz arrepiar. Se já chegaram tão perto da anatomia humana, qual será o próximo passo da ciência? O progresso real, até agora, segue direto para aplicações médicas, preservar órgãos para transplantes, tratar danos de AVCs, infartos ou estender a viabilidade de tecidos. Mas quando você lê que foram 24 horas de atividade cerebral humana real, mesmo que limitada, é impossível não pensar, se já estamos chegando desse lado, até onde podemos ir com tecnologia? O limite entre o fim e um novo começo da vida está sendo redefinido, e isso sim é a maior evidência de que estamos vivendo o início de uma nova era. Alguns avanços seguem sendo ampliados com os primeiros testes em cérebros de porcos, que já estavam mortos há várias horas. E sabe o que aconteceu? Eles conseguiram restaurar a circulação sanguínea, o metabolismo e até algumas funções celulares básicas. O cérebro, que já estava clinicamente morto, começou a apresentar atividade elétrica em algumas regiões. Não, os porcos não voltaram à vida, mas o cérebro começou a funcionar de novo, como se fosse uma máquina sendo religada após um apagão. Sabe o que isso significa? Pela primeira vez na história, a ciência quebrou aquilo que a gente sempre considerou como uma linha definitiva, a barreira entre a vida e a morte cerebral. Uma das frases que mais marcou a divulgação desse estudo foi: "A definição de morte nunca mais será a mesma". Mas calma, antes de você achar que isso é só um experimento isolado, deixa eu te contar um detalhe que quase ninguém percebeu. Os cientistas envolvidos nesse projeto deixaram escapar em algumas entrevistas que o próximo passo seria testar essa tecnologia em cérebros com menos tempo de inatividade, ou seja, em pessoas que morreram há minutos e não há horas. Imagina só, se em cérebros que estavam mortos há mais de 4 horas, eles conseguiram reativar algumas funções, o que pode acontecer quando eles fizerem o mesmo com o cérebro recém-parado? Estamos falando de um cenário onde, pela primeira vez, a ciência pode começar a manipular a linha temporal entre vida e morte. Um espaço que, até agora, só era explorado por roteiros de séries como Black Mirror ou filmes de ficção científica dos anos 80. E falando nisso, você lembra daquele episódio de Black Mirror onde uma consciência humana era presa dentro de uma máquina e condenada a viver anos servindo seu eu externo? Pois é, a ficção está ficando cada vez mais próxima da realidade. Agora pare e pensa, se um cérebro pode voltar a ter atividade elétrica, se ele pode restabelecer conexões, se ele pode, de certa forma, acordar, será que um dia ele pode recuperar a consciência? E mais, se isso acontecer, será que a pessoa que vai acordar ainda será ela mesma? Ou será apenas um amontoado de células reagindo por instinto? Onde é que termina o ser humano e começa a máquina? E antes de você achar que estamos longe disso, já tem laboratórios, neste exato momento, tentando criar interfaces diretas entre cérebros humanos e sistemas de inteligência artificial. O que significa que, num futuro não tão distante, a possibilidade de transferir, ou ao menos copiar, parte da sua mente para dentro de um sistema, pode deixar de ser ficção
e virar ciência aplicada. Agora, pensa comigo. Se a gente conseguir manter um cérebro vivo, fora de um corpo, se a gente conseguir alimentar esse cérebro, estimular as suas conexões e futuramente conectar ele a uma interface digital, será que estamos criando um novo tipo de ser? Um híbrido? Uma nova forma de vida? Algo entre o biológico e o sintético? Será que estamos começando os primeiros passos reais rumo à tão sonhada ou temida vida eterna? No próximo vídeo, eu vou te mostrar como esses experimentos podem abrir portas para algo ainda mais polêmico, a possibilidade de, no futuro, transferirmos nossas consciências para máquinas. Quem sabe dentro de um robô? Se um dia te dessem a escolha, você aceitaria viver sem um corpo, só a sua mente, conectada a uma máquina? Você aceitaria ser só um software rodando num servidor sem nunca mais ter um corpo? A gente vai cavar ainda mais fundo, mexer nos circuitos mais obscuros dessa história e talvez descobrir que o verdadeiro terror não é morrer, e sim acordar depois da morte e não ter um corpo.